lutando nas suas lutas viris pela primazia, enquanto eu podia ficar tranquila em silêncio, só olhando, só estudando cada um deles, tirando a roupa, vendo como era por baixo, desconstruindo e construindo de novo a partir da desconstrução. Quando eu era garota, eu li em algum lugar, a Zen é ver as coisas sempre pela primeira vez. Claro que isso não é uma definição suficiente de Zen, mas a mim serviu não a definição como definição, nem o rótulo Zen. A mim serviu ver as coisas pela primeira vez, ou seja, ter um olhar que se renova sobre as coisas. A coisa aparentemente não se renova porque o nosso olhar é cego às renovações. As coisas se renovam, desde que a gente saiba vê-las com um novo olhar. E essa coisa lida na adolescência, mudou meu olhar. Mudou. Uma parte de humildade, as coisas mudam e eu tenho que saber ver, e uma outra até de voracidade, do desejo, da necessidade, para mim é uma necessidade profissional até, de apreensão da coisa. E a apreensão é feita muito através disso, do novo olhar. Olhar duas vezes e ver duas vezes uma coisa diferente. Fui criada católica, em certos momentos estive em colégio de freira, então o cheiro de incenso, minha avó me levava à igreja, o cheiro de incenso, o cheiro da igreja é bom, é ligado à ideia de Deus, mas não é que Deus esteja lá. Deus está na minha casa em Friburgo, Deus está nessa orquídea que deu 2 ramos dentro de casa, coitadinha, com pouca luz. Olha que gracinha na minha frente, uma orquídea. Minha casa é cheia de planta, minha casa tem passarinho que vem, tem bentivi que faz ninho, tem cachorros que não são meus, minha casa de Friburgo, os cachorros vêm me visitar, eu dou comida, eu não tenho bicho preso, eu não tenho bicho de estimação, eu não castro gato, eu jamais diria, como dizem os americanos quando gastam gato, dizem que ele está fixed, está arranjado. Eu jamais diria isso de uma criatura viva. Eu não quero que os bichos me pertençam. Quero que eles gostem de mim, quero que eu estou num lugar, tem uma ovelha, que eu fique parada olhando para ela e ela vem e fale comigo. Eu tenho um poema que começa assim, Deus é uma árvore. É isso. Eu sou Deus, Deus sou eu e somos árvores. Primeiro, eu não sei se vou ser lembrada, ou seja, eu serei lembrada no âmbito da vida das minhas filhas. Se elas tiverem filhos, serei lembrada no âmbito da vida das minhas netas. Isso é a lembrança. Os livros não são a lembrança. Os livros são uma outra vivência. Quem for ler os meus livros, se eles sobreviverem daqui a muitos anos, quando meus netos tiverem morrido, eles não se lembrarão de mim. Eles conhecerão uma outra pessoa que será diferente para cada leitor. A lembrança de mim são os que viveram comigo. Esses eu quero que pensem que eu quero que pretensão, né? Eu gostaria que eles lembrassem de mim mansamente, uma pessoa carinhosa, uma pessoa agradável, uma pessoa light. Tem gente que quando a gente lembra delas, a gente fala de alguém, um amigo já morreu e tal, a gente sorri automaticamente. É isso. Que a pessoa dissesse, porque Marina, lembra Marina? E desse um sorriso. Também não tive uma família muito, como as pessoas têm famílias, muito tradicional. Não tive uma mãe que pegasse muita gente no colo, não, nada disso. Era uma mãe interessante, era uma mãe muito bonita, muito elegante, muito inteligente, bem preparada, culta. Não era uma mãe
mãe. E tive um pai também muito pouco pai. Ele sempre me dizia que ele não tinha tido colaboração nenhuma na minha educação, o que, no final das contas, não era verdade, mas ele só começou a colaborar depois que a minha mãe morreu. Eu tinha 16 anos e ele me botou como substituta. Então ele me trazia cigarros porque queria que eu aprendesse a fumar, porque ele não gostava de fumar sozinho. Ele me trazia livros de poesia porque sabia que eu gostava de poesia, então ele queria me alimentar com livros para conversar depois livros comigo. Ele me dava livros inteiramente enlouquecidos para uma jovem ler. Me lembro que ele me trouxe um livro, era garota, um pai me trouxe um livro que era Les Remparts de Béguine, de François Mallet-Joris, que é uma autora pouco lida no Brasil, e era um livro estranhíssimo porque era uma história toda homossexual, um livro de lesbianismo muito intenso, que um pai dificilmente dá para uma filha adolescente, mas ele não queria nem saber, ele queria companhia para leitura. E depois ele era muito aventureiro, muito... bebia bem, gostava de mulheres, vinha me contar suas aventuras com as mulheres. Quer dizer, era um pai muito pouco pai, na verdade. Então, eu não tive uma família como as pessoas têm famílias. Eu tive um núcleo, que era a minha família, de gente até muito interessante, divertida, rica para aprendizados, mas não muito protetora, não muito acolhedora, não muito... Eu estava sozinha. Com um irmão que me amava, mas que era o Deus. Meu irmão era o Deus da família. Também eu concordava, ele era maravilhoso. Eu acho até hoje maravilhoso. Mas isso me deixava muito sozinha, porque... eu não era maravilhosa, eu não era bonita, eu não ia fazer grandes coisas. Eu era uma menina pequena, que tinha medo. Ninguém tinha medo, só eu tinha medo. Não tinha outra como eu na minha casa. E eu era a única africana, eles todos eram italianos. Eu era africana, eles brincavam comigo. Me chamavam de Facetta Nera, carinha preta, que era uma música colonialista que se cantava. Eles diziam de brincadeira, mas brincadeira. Brincavam que eu era filha da babá, brincavam que eu era adotada, brincavam. Aí eu era eu. Enquanto se perguntar se existe ou não uma escrita feminina, coloca-se frontalmente, primeiro, que a escrita feminina não é a mesma coisa que a escrita masculina. Ou se for, é um apêndice, que as mulheres escrevem com a escrita do homem. E coloca-se em questão a sua própria existência como forma autônoma, ou seja, as mulheres escrevem com sua própria voz ou são boneco de ventríloco da escrita masculina. Por que estamos tão interessados, digo sociedade, por que a sociedade está tão interessada em manter a dúvida sobre a escrita das mulheres? Porque palavra é poder. Porque literatura é transgressão. E as mulheres, o direito de transgredir nunca foi dado. Se lhe derem uma literatura própria, terão que lhe dar o direito à transgressão. Sem transgressão, literatura não existe. Eu, como escritora, sou uma mulher. Eu tenho uma voz de mulher, eu tenho um olhar de mulher, eu tenho uma experiência no mundo de mulher e é através dessa experiência que eu escrevo. Ou eu escrevo através dela ou não escrevo nada. Ou seja, o que eu escrever que não passe pela minha sensibilidade de mulher, inexiste como testemunho real.